Como aprender língua portuguesa e não esquecer nunca mais. Aula de número 3. Nesta aula, aprenderemos como fazer a revisão programada com as fichas de resumo. Um bebê, logo que nasce, não sabe falar português, é claro, mas com o tempo, de tanto ele ouvir sua mãe e seus parentes se comunicando em português, ele acaba aprendendo a falar sem nunca ter estudado língua portuguesa. Embora ele ainda seja um bebê e ainda não tenha frequentado nenhuma creche ou escola, ele já começa a aprender língua portuguesa sozinho. Todas as vezes que o bebê ouve o que sua mãe ou seus parentes falam, na verdade, ele está fazendo uma revisão daquelas palavras e frases que ele já havia ouvido antes. E isso se repete diariamente, até que chega um dia no qual ele começa a falar automaticamente. Note que o bebê fez revisões diariamente todas as vezes que ouvia alguém falar. Certamente que estas revisões não foram iguais àquelas que um adulto faz quando estuda. Porém, essas revisões, feitas de qualquer jeito, sem a preocupação em decorar, foram a chave para que ele aprendesse a falar. Isto se repetiu diariamente e, enfim, chegou o dia em que ele pronunciou a sua primeira palavra. Sempre que alguém falava, ele estava escutando novamente algumas palavras que ele já havia ouvido antes. E isto, para ele, era, na verdade, uma bela de uma revisão. Todos nós que conseguimos ouvir, passamos por esse processo de aprendizagem quando éramos bebê. E, é claro, este método funciona para a grande maioria das pessoas. Com isso, podemos concluir que a revisão periódica do assunto que queremos aprender é o grande segredo para memorizar o que foi compreendido durante as aulas. E é exatamente durante as revisões periódicas que a gente consegue fixar na memória até 100% dos novos conhecimentos adquiridos durante as aulas. Vejamos então como fazer estas importantes revisões de forma eficiente para que possamos aprender língua portuguesa e não esquecer nunca mais. Em nossa aula anterior, nós vimos que o primeiro passo para que a gente possa memorizar uma matéria e não esquecer nunca mais é fazer um pequeno resumo do texto que utilizamos para estudar inicialmente. Vimos também como fazer esse resumo passo a passo. Você lembra? Aprendemos que, no resumo, nós precisamos anotar apenas as palavras principais do texto original. Estas palavras são aquelas que nos fazem lembrar do texto original. Veja novamente a ficha resumo que nós fizemos juntos na aula passada. Ficha de resumo número 1, substantivos. O que é substantivo? Substantivo é uma das 10 classes de palavras que dá nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às emoções, dá nome às ações, às coisas em geral, e ele flexiona-se para se combinar com outras palavras da frase. Por exemplo, a casa no singular, as casas no plural. Quando a gente estiver fazendo a revisão de uma ficha resumo, deveremos ler o conteúdo da ficha procurando entender qual o significado de cada palavra que você anotou. Veja, aqui está a nossa ficha resumo novamente. Substantivo é uma das 10 classes de palavras que dá nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às emoções, às ações, às coisas em geral, e ele flexiona-se para combinar com outras palavras da frase, como, por exemplo, a casa, as casas. Para fixar na memória as informações que estão contidas na ficha de resumo, é necessário revê-la muitas vezes. Após preparar a sua ficha resumo da matéria que você deseja memorizar, você deverá fazer a sua primeira revisão sempre no dia seguinte ao dia do estudo. Se, por exemplo, você fez uma ficha resumo hoje, então
sua primeira revisão deverá ser feita amanhã. Como o conteúdo da ficha é bem reduzido em comparação com o texto original e contém poucas palavras, você não gastará mais que alguns segundos para fazer a leitura de cada ficha. Vale destacar que é perfeitamente natural que no início você gaste um pouco mais de tempo para fazer a revisão de cada ficha. Portanto, não se preocupe, pois à medida em que você for se dedicando para utilizar este método, menos tempo você precisará para fazer a revisão. Portanto, se você precisar de um pouco mais de tempo para a revisão, isso é totalmente esperado. Novamente a nossa ficha. Substantivo é uma das 10 classes de palavras que dá nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, às emoções, às ações, às coisas em geral, e ele se flexiona para combinar com outras palavras da frase, como por exemplo, a casa e as casas. Perceba que a revisão de cada ficha é rápida. Quando estiver fazendo a revisão de uma ficha, simplesmente leia cada palavra, procurando lembrar do significado de cada uma delas. Tente se lembrar por qual motivo você escreveu cada palavra. Uma vez que tenha se lembrado, passe para a outra palavra imediatamente até completar a ficha toda. Lembre-se de que, na medida em que você efetuar as próximas revisões, a sua velocidade de leitura vai aumentar e você fará revisões cada vez mais rápido, podendo chegar a 30 segundos ou menos para cada ficha, dependendo da quantidade de palavras. Aos poucos, você vai pegando a prática e aperfeiçoando as suas revisões. Então, você deverá dar uma olhada na primeira ficha de resumo, procurando lembrar-se do motivo de você ter escrito aquelas palavras, tentando lembrar-se da ideia principal que aquelas palavras tentam lhe dizer. Perceba novamente como é simples fazer a revisão de uma folha resumo. Substantivo é uma das 10 classes de palavras que dá nome aos seres, objetos, sentimentos, emoções, ações, coisas em geral, flexiona-se para combinar com outras palavras e, como exemplo, temos a casa e as casas. Agora veremos um bom exemplo de como programar todas as revisões das suas fichas. As revisões de toda nova ficha será efetuada no dia seguinte ao dia de sua criação. Você poderá utilizar este esquema que irei mostrar ou, se preferir, poderá fazer adaptações de acordo com a sua realidade de tempo até a sua prova ou o seu eventual grau de conhecimento sobre a matéria. Vejamos então um ciclo completo de revisões que você poderá utilizar em seus estudos. Mas isto será assunto para a nossa próxima aula. Na próxima aula, veremos como programar todas as revisões de forma automática. Até lá! Como aprender língua portuguesa e não esquecer nunca mais. Fim da aula de número 3.